sou a professora Maria Estela Occhi Serri e trataremos hoje do tema Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 anos. Foi objeto da Lei 11.274/2006. E aí, essa lei, que acabou ampliando o ensino fundamental para 9 anos, exige daí uma revisão das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental, que vigorava desde 1998, o parecer Conselho Nacional de Educação, Câmara de Educação Básica, número 498, e a resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 2/98. E também exige a elaboração de um novo currículo, de um projeto político-pedagógico e de programas e projetos educacionais. E ainda fixa as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos de duração, com o parecer número 11/2010 e resolução 7/2010. Define, também nas diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, também define esse ensino fundamental de 9 anos. E aí, então, confirma a necessidade de atualização das políticas educacionais. Garantem o direito de todo brasileiro à formação humana e cidadão e à formação profissional. Ou seja, a educação, o ensino fundamental de 9 anos, acaba garantindo o direito de todo brasileiro à formação humana. E também na vivência, convivência e ambiente educativo. Essas necessidades são definidas pela resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 4/2010, e são tratadas pelo parecer do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 7/2010, que trata das diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. A gente tem reiteradas vezes, falado dessa diretriz, porque ela é muito nova, ela propõe uma organicidade muito nova para o sistema educacional brasileiro na área da educação básica. As diretrizes curriculares nacionais gerais, definido como o conjunto orgânico, sequencial e articulado das etapas e modalidades da educação básica, que envolve, então, a educação básica envolve a educação infantil, o ensino fundamental, o ensino médio e técnico de nível médio. Todas as pessoas têm o direito ao seu pleno desenvolvimento, à preparação para o exercício da cidadania e à qualificação para o trabalho. É o que reza essa diretriz. E é de responsabilidade do Estado brasileiro, da família e da sociedade garantir a democratização do acesso, a inclusão, a permanência e a conclusão com sucesso das crianças, dos jovens e adultos na instituição educacional, a aprendizagem para a continuidade dos estudos também. A extensão da obrigatoriedade e da gratuidade da educação básica encontra-se previsto na resolução do Conselho Nacional de Educação, Câmara da Educação Básica, número 4/2010. O parecer, o parecer 11/2010, elaborado pela Câmara da Educação Básica, do Conselho Nacional de Educação, foi aprovado em 7 de julho de 2010 e trata das diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. E deverão ser observadas, diz esse parecer, na estrutura curricular do sistema de ensino e de suas unidades escolares. Ou seja, a estrutura curricular do sistema de ensino e as unidades escolares deverão atender a esse preceito legal. Trata-se de um direito fundamental, um direito do cidadão. Então, todo cidadão brasileiro tem direito ao ensino fundamental de 9 anos. E é dever do Estado, do sistema de ensino e das escolas assegurarem que todos a ela tenham acesso e que a cursem integralmente até a conclusão do processo de escolarização que lhe corresponde. O direito, então, nesses 9 anos, de adquirir os valores, atitudes e habilidades derivados desses conteúdos e das interações que ocorrem no processo educativo.
A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, em documento de 2007, diz que que a educação de qualidade, como um direito fundamental, deve ser, antes de tudo, relevante, pertinente e equitativa. Agora, o que significaria cada um desses termos? Então, relevante ou relevância quando atende às exigências sociais e desenvolvimento pessoal, promovendo aprendizagens significativas. Então, o ensino relevante, não é, constitui um dos itens para tratar a educação como de qualidade. A pertinência, quando atende às necessidades e às características dos discentes de diferentes contextos sociais e culturais e capacidades e interesses. E equidade, quando assegura a todos a igualdade de direito à educação, tratando de forma diferenciada o que se apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter aprendizagens e desenvolvimento equiparáveis, ou seja, que todos tenham direito à educação igual, de qualidade, né? São norteadores da ação pedagógica, né? Segundo esse documento, os princípios éticos, os princípios políticos e os princípios estéticos. Então, vamos falar dos princípios éticos, né? De justiça, solidariedade, liberdade e autonomia, de respeito à dignidade da pessoa humana, de compromisso com a promoção do bem de todos, contribuindo para combater e eliminar quaisquer manifestações de preconceito e discriminação. Hoje, mais do que nunca, esses princípios éticos devem ser discutidos, estudados e observados, né, e construídos na sua comunidade escolar. Os princípios políticos de reconhecimento dos direitos e deveres de cidadania, né, de respeito ao bem comum e à preservação do regime democrático e dos recursos ambientais, de busca da equidade no acesso à educação, à saúde, ao trabalho, aos bens culturais e outros benefícios, de exigência de diversidade de tratamento para assegurar a igualdade de direitos entre os alunos que apresentam diferentes necessidades, de redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais. Ou seja, a ação pedagógica não pode ignorar esses princípios políticos, né? Ela deve tratar toda criança, todo cidadão como sujeito de direitos, né? De direito a uma educação de qualidade, de direito aos recursos ambientais, ao respeito aos recursos ambientais, né? E de direito também a ser atendido em todas as suas necessidades. Os princípios estéticos, né? De cultivo da sensibilidade juntamente com o da racionalidade. Então, não só os aspectos racionais, cognitivos devem ser considerados no processo educativo, mas também aquilo que envolve a sensibilidade, né, o afeto, o coração. De enriquecimento das formas de expressão e do exercício da criatividade. Então, de repente, só a razão, né, só o que é racionalmente explicado não deve ser considerado, deve ir além. Também aquilo que se trata, aqueles conteúdos, aquelas atividades que envolvem a criatividade. De valorização das diferentes manifestações culturais, especialmente as da cultura brasileira. De construção de identidade plurais e solidárias, ou seja, que as manifestações culturais sejam objeto de currículo das escolas, né? A matrícula no ensino fundamental de crianças com 6 anos, né, exige um currículo novo, exige estar dentro de um projeto, repensado dentro de um projeto político-pedagógico, mas não se trata de você incorporar mais um ano de escolaridade no ensino fundamental, ou seja, trazer os conteúdos da pré-escola, da última etapa da pré-escola para o ensino fundamental, mas de reorganizar, reestruturar, repensar o ensino fundamental com crianças que entram aos 6 anos. Não se trata também de trabalhar com as crianças de 6 anos os conteúdos que eram desenvolvidos com as crianças de 7 anos. As crianças continuam, apesar de entrarem para o primeiro ano de escolaridade do ensino fundamental aos 6 anos,
ele continua tendo 6 anos. Então, você não pode trazer os conteúdos que eram trabalhados com as crianças de 7 anos e simplesmente transportar para essa sala com crianças de 6 anos. Trata-se de criar, isso sim, um novo currículo e um novo projeto político-pedagógico para o ensino fundamental, que abranja os 9 anos de escolarização, incluindo as crianças de 6 anos. Dá para perceber aqui que também o ensino médio deverá ser repensado, porque essas crianças entrarão no primeiro ano do ensino médio com uma idade ainda bastante nova, né? O ensino fundamental deverá ser ministrado em língua portuguesa, assegurada também às comunidades indígenas a utilização de suas línguas. E a transversalidade constitui uma das maneiras de trabalhar os componentes curriculares, as áreas de conhecimento e os temas sociais em uma perspectiva integrada. Então, o que se propõe nessa diretriz curricular para criança, para o ensino fundamental de 9 anos, é o trabalho integrado entre os diferentes conteúdos que compõem o currículo dessa etapa. Estudem, né, o conteúdo teórico, façam os exercícios que estão lá propostos e repensem a sua prática, não é, a prática escolar com crianças de 6 anos, iniciando com crianças de 6 anos no ensino fundamental. Obrigada.